começar agora morte celular, né? Que é quando a célula não consegue se adaptar, então ela culmina na lesão irreversível, ela vai para a morte celular. Então as células, elas podem sofrer uma série de injúrias por agentes etiológicos e essas células podem responder a esses agentes tentando se adaptar, que são as lesões reversíveis, as degenerações, e eventualmente essa célula pode sofrer uma lesão em que ela não consegue retornar ao estado de normalidade, mesmo se o agente causal for removido. Essas são as lesões irreversíveis, ou seja, a morte celular. A morte celular significa que a célula ou as células passaram por uma determinada injúria ou necessidade, seja fisiológica ou adaptativa ou incentivada por um agente externo, atingiram um ponto de não retorno, ou seja, aconteceram tantas alterações metabólicas dentro dessa célula que elas chegaram ao ponto de serem permanentes, não tem mais como a gente voltar atrás. Então é isso que a gente chama de ponto de não retorno. Não tem mais como reverter as lesões ocasionadas naquela célula. E aí culmina no acionamento do mecanismo de necrose ou de apoptose, certo? Então a morte celular, ela pode ser fisiológica, que é o que a gente já associa com a apoptose, né? Que é o corpo que envia os sinais para que a gente tenha aquela morte menos impactante ao organismo, que é a apoptose, ou ela pode ser patológica, que é a necrose. A apoptose, professor, então ela pode ser patológica também? Também. Às vezes o agente agressor, ele vai dar o sinal que desencadeia a morte celular programada, ok? Mas é importante que vocês entendam que a necrose, ela é exclusivamente patológica e a apoptose, ela pode ser fisiológica e pode ser patológica também. Então, só beber aqui que eu senti que está enganchando aqui a minha capacidade vocal. Então, a morte celular, ela pode ser programada, que é o que a gente conhece por apoptose, né? Que é algo fisiológico, ou seja, ela tem uma regulação, ela depende de fatores, de determinados sinais que serão enviados na célula para que desencadeie nessa célula essa morte celular programada. Ela pode ser regulada, e aí nós temos o exemplo da necropoptose, em que é um tipo de necrose em que nós temos aspectos morfológicos da apoptose, mas sem ativação pelas caspases. Se ela tem aspectos morfológicos da apoptose, significa... Volta a funcionar, meu Deus. Significa que ela não vai ter aquela explosão, né, no meio. Então, ela não vai liberar o seu conteúdo intracelular e desencadear um processo inflamatório, tá? Ela vai ser uma morte regulada, assim como a apoptose. A diferença é que a apoptose, como nós vamos ver, é uma via de caspases que ativa essa morte celular programada. Na necropoptose, não serão as caspases que irão ativar essa morte celular programada, tá? Então, além da necropoptose, como regulada também, a gente tem a morte celular por apoptose, em que vai ser, em vez de fisiológica, né, o corpo quem vai estar ativando, a gente vai ter uma ativação por fármacos, né? Então, existe, por exemplo, os fármacos que tem, os quimioterápicos, que tem como alvo as células em neoplasia para fazer com que a morte, desencadear a morte celular programada dessas células, tá? Então isso, o fármaco chega lá, interage via receptor ligante e desencadeia a ativação das caspases que culminam na morte celular programada dessa célula-alvo. Então é desencadeada fisiologicamente, foi o meu corpo quem produziu os fatores que ativaram essa morte celular? Não, foram fármacos que foram aí adicionados na circulação no corpo do organismo e desencadearam essa morte celular programada. Então, o que a gente pode perceber é que toda morte celular programada, obviamente, ela vai ser regulada por substâncias internas que são produzidas pela própria célula, pelo próprio organismo. Mas nem toda morte celular regulada, ela foi programada, certo? Não é programada fisiologicamente, ela foi desencadeada, por exemplo, um fármaco. É uma resposta normal do meu organismo? Não, ela precisou ingerir o fármaco para que ele ative a morte daquela célula. E também a gente tem a morte celular acidental, que tem a associação patológica,
que é necrose, e também a apoptose, quando está associada a uma lesão irreversível, né? Quando ela não foi ativada, seja por fármaco ou seja pelo próprio processo fisiológico do organismo. Uma patologia, quem ativou aquela morte celular programada. Por exemplo, uma célula infectada por um vírus. O que é que acontece? Quando a célula é infectada por um vírus, a gente vai ter lá a apresentação de antígeno pelo MHC, lembra? O MHC que apresenta para um linfócito T citotóxico, o linfócito T citotóxico reconhece e desencadeia a morte celular programada, secretando citocinas específicas. Então, esse é um tipo de apoptose que foi desencadeada por uma patologia, tá? Necroptose é porque a necrose é um tipo de morte que é como se a célula ela explodisse. E aí, quando ela explode, ela libera todo o seu conteúdo intracelular no meio, e isso, como o meio não espera aqueles componentes, desencadeia um processo inflamatório. Essa necroptose, ela tem os mesmos aspectos da apoptose que a gente vai ver. Ela vai murchar, ela vai formar pequenas vesículas, então ela não vai explodir o seu conteúdo todo de uma vez. Só que a apoptose, para a gente caracterizar a apoptose, a gente tem que dizer que o que ativou a morte celular programada foram as caspases. A necropoptose é porque tem o mesmo aspecto, mas não foi ativado por caspases, certo? Por isso que a gente chama de necropoptose. Então, esses três tipos, né, de morte celular, programada, regulada, acidental, elas vão se distinguir pelos achados morfológicos e os aspectos moleculares de cada uma. Então, inicialmente, né, como a gente já viu a figurinha, a gente tem a célula normal. Se essa célula normal, ela sofre uma lesão, né, a injúria que está aí, ela pode se adaptar e voltar à sua homeostasia, que é o que tem aí o recovery, ou ela pode não se adaptar, sofrer uma lesão irreversível e ser encaminhada à morte celular. Essa morte celular ela pode ser por dois tipos. Pode ser a necrose, quando a própria célula já não conseguindo dar conta, né, das alterações metabólicas que aconteceram dentro dela, ela morre mesmo, ela explode pelas alterações. Vamos supor lá com os mecanismos bioquímicos. O nível de lesão ficou tão grande com as alterações bioquímicas que o cálcio que se acumulou lá já ativou todas as enzimas, já começou a degradar a membrana, se degradou a membrana, libera o conteúdo intracelular para o meio e desencadeia a necrose dessa célula, tá? Então pode ser a morte celular por necrose, ou também pode ser quando a gente tem ação do sistema imune ou outros fatores liberados como citocinas, a gente desencadeia a morte celular programada dessa célula. Ambas, né, tanto a morte celular por necrose como por apoptose, são lesões irreversíveis, tá? Especificamente a necrose, né? Na necrose, para que a gente chegue a esse ponto, a lesão que foi incidida sobre aquela célula, ela deve causar danos à membrana e organelas primordiais. Que organelas são primordiais? A mitocôndria, que realiza o processo de respiração. Então a gente vai ter, se eu tenho uma lesão da mitocôndria, eu tenho uma depleção do ATP, né? Vai ter também lesão aí no retículo endoplasmático rugoso. Se eu tenho lesão no retículo endoplasmático rugoso, ele vai liberar também o que no meio intracelular da célula? O cálcio, né? Então, tudo está aumentando a concentração de cálcio no meio intracelular. Se o retículo está danificado, prejudica o quê? A síntese de proteínas, né? Que é a parte rugosa lá associada aos ribossomos, ela está sendo danificada nessa lesão. Além disso, a gente vai ter também alteração nos lisossomos. Se eu tenho qualquer lesão que cause problemas na morfologia, na estruturação dos lisossomos, eles podem se romper e liberar o seu conteúdo, que é o que? O conteúdo dos lisossomos? As enzimas, né? Então, elas começam a degradar absolutamente tudo. Então, a lesão na mitocôndria, lesão no retículo, lesão nos lisossomos vão culminar na ativação de diversas enzimas pelo acúmulo de cálcio, na liberação das enzimas lisossomais. Isso vai fazer o quê? Vai degradar a membrana plasmática e outras organelas, o núcleo. Então esse processo metabólico que começa de como se fosse uma deterioração intracelular, vai culminar na necrose dessa célula a partir do momento em que essa membrana ela se rompe.
chegará uma hora que os rompimentos da membrana serão tão extensos que ela não vai mais conseguir se autosselar, ou seja, reverter o dano. Então o dano passa a ser irreversível e ela vai necrosar, ela vai morrer. Então é um fenômeno metabólico regressivo que culmina numa parada irreversível e destrutiva de todos os processos metabólicos e atividades vitais. Então a gente começa a ter uma picnose do núcleo, depois a gente tem um processo de cariorrex, que a gente vai já ver o que é cada um, tá? E depois evolui para a cariólise, que vai culminar na necrose. Esse tipo de morte celular é que é a necrose, tá? Existe todo um processo metabólico que inicia lá naqueles mecanismos bioquímicos, e aqueles mecanismos bioquímicos de depressão do ATP, de aumento da concentração de cálcio, de disfunção mitocondrial, de espécies reativas de oxigênio, de danos na membrana, vão fazer com que o metabolismo dessas células chegue a ficar inviável. Não tem mais como manter o metabolismo dessa célula. Se ela não consegue manter o seu metabolismo, o que é que vai acontecer? Ela vai culminar na morte celular por necrose, certo? E existem algumas características histológicas que demonstram uma célula nesse processo evolutivo até chegar à necrose, que são essas três aí: picnose, cariorrex e cariólise. Então é importante que se compreenda que estamos falando de morte a nível celular, tá? Uma única célula, e obviamente se é uma morte por necrose, se uma única célula necrose, ela vai afetar o grupo de células ao redor dela ali, né? Porque ela libera o seu conteúdo intracelular, que vai afetar o meio extracelular em torno dela. Mas que pode se propagar ao tecido ou órgão como um todo. Porque se uma célula necrosou, afetou o grupo de células que está em torno dela. Essas células, por conta do processo inflamatório, também chegam a necrosar e vai afetando cada vez mais um raio maior, né? Dependendo do raio que esse tecido foi afetado, começa a ter as disfunções morfofuncionais no tecido, certo? No órgão e no sistema como um todo. Então, as alterações morfofisiológicas que a gente tem em uma célula em necrose são essas três: picnose, cariorrex e cariólise. O que é que acontece no processo da picnose? A gente não tem as alterações enzimáticas, a gente não tem a geração de um pH mais ácido numa célula que está numa lesão, né? Que ela está sob lesão. Lembra das alterações bioquímicas? Tem a depressão do ATP, com a depressão do ATP a célula começa a fazer fermentação que acumula o acetato, né? Esse acetato é um ácido que faz o pH cair. Quando esse pH cai, o que é que ele faz com o material genético? Ele compacta o nosso núcleo, né? Então fica ali núcleo nuclear todo compactadozinho. Ao mesmo tempo em que está havendo essa compactação, que é o que a gente chama de picnose. Picnose por quê? Porque está ficando pequeno, tá? Bem compactado. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo essa picnose, essa redução do tamanho do núcleo, está também havendo um acúmulo de cálcio. O que é que esse cálcio vai fazer? Ele vai ativar proteases, endonucleases, todo tipo de enzima que degrada a macromolécula. Então, essa endonuclease, ela vai começar a fazer o que com esse núcleo compactado? Endonuclease quebra ácido nucleico, ela vai começar a degradar esses ácidos nucleicos compactados. Então, o que a gente observa na cariorrex, que é o próximo nível, é uma fragmentação desse núcleo. A gente vê vários pedacinhos desse núcleo porque ele começa a se fragmentar. E isso, obviamente, vai evoluindo até que a gente chega ao último nível, que é o que a gente chama de cariólise. E o que é que caracteriza a cariólise? Esse núcleo, né, ele já foi todo degradado, então a gente nem visualiza mais, é como se fosse uma célula anucleada, ok? É importante que vocês entendam que nesse processo lesivo, em que vai se desenvolvendo essas etapas que chega até a necrose, quando a célula está no nível da picnose, essa lesão ela ainda pode ser reversível, tá? Ela ainda pode retornar e a célula se recuperar. Mas a partir do momento em que o núcleo foi degradado e completamente degradado na cariólise, não é mais uma lesão reversível. Já é uma lesão irreversível a partir da cariorrex até a cariólise e vai culminar na morte celular por necrose, ok?
Então, a necrose, ela ocorre no organismo vivo, seguida de autólise, né? A célula, ela se rompe. É sempre um processo patológico, seja por uma causa biológica, seja por uma causa química, seja por uma causa física, seja por anóxia. Qualquer tipo de causa de lesão pode culminar na lesão irreversível por necrose, tá? Todas aquelas causas lá iniciais, fatores físicos, químicos, biológicos, defeitos genéticos, deficiência nutricional, hipóxia ou anóxia, todos eles vão poder culminar na lesão irreversível por necrose, ok? Então, essa lesão, né, essa agressão, ela leva ao fenômeno regressivo. Qual é o fenômeno regressivo da necrose? A gente tem uma queda do metabolismo, né, porque as enzimas elas começam a ser degradadas, a gente tem o desequilíbrio iônico por todos aqueles mecanismos bioquímicos que a gente viu na aula passada. Esse desequilíbrio eletrolítico, ele começa a gerar o edema, né? A célula começa a tumefacer porque vai entrando água. Vai ocorrer numa célula e no grupo de células ao redor dela, é irreversível, causado pelos mais variados mecanismos, né? Inicia com a picnose, que, como eu já falei, é um processo ainda reversível, onde essa cromatina ela vai condensando devido à presença do ácido, né? Do acetato que está sendo gerado pelo processo fermentativo. Depois evolui para a cariorrex, em que esse núcleo que estava picnótico, que estava pequeno, começa a ser degradado pelas endonucleases ativadas pelo cálcio. E aí, a partir desse momento em que o núcleo começa a ser degradado, esse processo já é irreversível, ele vai culminar na necrose, tá? E finaliza na cariólise, que é quando esse núcleo já foi completamente degradado, certo? É um processo que também é irreversível, claro, porque o inicial é a cariorrex e ela já é irreversível, e vai culminar no desaparecimento do núcleo. Isso desencadeia um processo inflamatório, onde a gente tem dor, ou seja, quando a gente tem qualquer parte do corpo necrosando, isso não vai ser um processo silencioso. A gente sempre vai ter essa percepção quando a gente tem alguma parte do corpo necrosando, certo? Ah, professora, mas se for interno, se lá no meu fígado, por alguma razão, 5 células morreram, eu vou sentir? Não, só que vocês têm que ter noção que não vai ser 5 células. Nunca vai ser 5 células. Porque se 5 células necrosaram, todas as que estão em volta dela, lembra do raio? Vai expandindo. Então, você sempre vai sentir, dependendo da lesão que causou aquela necrose, certo? Oi. Essa necrose, só para recapitular, o núcleo vai ficando pequeno, mas Isso. pode reverter. Pode reverter. Aí, quando começa a degradação desse núcleo pequeno, que seria a cariorrex, Isso. até a cariólise, que é a lise do núcleo, Total. essas duas Não são mais reversíveis, é irreversível totalmente. já é. Já é. Vai culminar na necrose. Então, na necrose, a gente tem algumas características específicas, que é o que a gente chama de necrofanerose, tá? Que consiste no aparecimento das características morfológicas da necrose no tecido. Então, para que todas essas características aconteçam, elas precisam de tempo. Então, se um indivíduo, por exemplo, morre nesse exato minuto de um infarto, né, uma necrose por isquemia, um infarto do miocárdio, e nesse exato minuto eu pegasse, fizesse um corte histológico e tentasse observar as células desse miocárdio, eu não visualizaria as alterações morfológicas, ou seja, a picnose, a cariorrex e a cariólise, tá? Eu preciso de tempo para que essas alterações aconteçam. Então, vai depender esse tempo de quê? Do agente etiológico. Existem agentes etiológicos que são mais agressivos do que outros. Vai depender do tipo de tecido. Existem tecidos que são mais suscetíveis do que outros. Temperatura local, do metabolismo daquela célula e também do método de observação, obviamente, né? A coloração, que tipo de corte foi utilizado, se é microscopia eletônica, se é normal. Então, tudo isso também vai interferir nessa capacidade de observar as alterações morfológicas em um tecido. Então, nós temos, né, nesse processo, alguns tipos de necrose, tá? A gente ainda pode subdividir a necrose em alguns tipos. Então, a primeira delas é a necrose por coagulação, certo?
A necrose pode ser dividida em necrose por coagulação, liquefação, caseosa, esteatonecrose, gomosa e fibrinoide. A necrose por coagulação também é chamada de necrose isquêmica, ou seja, um infarto do miocárdio. Só coração? Então não, é qualquer parte do corpo que seja afetado por uma isquemia, ou seja, o oxigênio não chega. Se eu tiver uma trombose, né, no rim, não é o coração, não está chegando sangue, eu consigo ter uma isquemia naquela região, certo? Então é aquela onde nós podemos observar no tecido um aspecto coagulativo que leva a uma determinada eosinofilia do processo, que mantém a arquitetura do órgão em um primeiro momento, né? Isso é característica histológica. Se a gente fizer o corte histológico, a gente consegue visualizar ainda ali as características do tecido. No entanto, essa necrose por coagulação, ela é causada por isquemia, ou seja, se a isquemia não está chegando sangue, se não chega sangue, não chega oxigênio, se não chega oxigênio, a célula vai tentar aí obter ATP por outra via. Qual é a outra via? A fermentação. Se eu tenho fermentação, tem o acúmulo de ácido lático, da acidose, e a acidose coagula material genético, né? O núcleo coagula proteínas, certo? Isso faz... Oi? No exame anterior, a eosinofilia refere-se ao aumento dos neutrófilos? Principalmente os neutrófilos, porque a necrose, toda necrose, né, ela desencadeia um processo inflamatório. Então chama vários neutrófilos para tentar tirar o quê? Aquela ruma de conteúdo intracelular que foi liberado no meio. Então vem os neutrófilos para fagocitar aquele conteúdo intracelular e diminuir aquele impacto que ele está causando nas células adjacentes. É porque nesse caso o eosinófilo é aquele momento que ele tem uma função fagocitária, Por isso que eu tinha pesquisado que os eosinófilos eles têm uma função nos combates às verminoses, Mas eu tinha visto também que tem uma pequena função fagocitária. Aí é nesse caso que ela atua. Quando a gente viu lá não sei se vocês lembram, os linfócitos do perfil, né, TH2, das ativações no perfil de diferentes formas. Não é só para verminose que a gente vai fazer essa ativação do linfócito que faz a secreção de citocinas que ativa os eosinófilos. Também tem essa função, tá? Então aí a gente tem, né, essa coagulação de proteínas também do material genético que faz com que haja um desarranjo do tecido. Por quê? Se eu estou coagulando proteínas, o citoesqueleto é formado por proteínas. Então se começa a coagular as proteínas internas com as proteínas do citoesqueleto, isso vai ter um desarranjo morfológico naquela célula. E aí, isso causa modificações estruturais na célula que atingem o ponto do não retorno, que é aquele ponto onde a célula não consegue mais reverter as alterações metabólicas que aconteceram. Então, se ela atingiu esse ponto, ela vai culminar na morte celular, certo? E as células entram na morte celular por necrose. Essa necrose por coagulação, ela vai gerar um aspecto pálido, piramidal, com um halo avermelhado em torno, né? Então, por que vai ser pálido? Porque ela não tem oxigênio, né? Ela não tem a circulação no local, então ele vai ter esse aspecto pálido. Vai ter, né, em volta esse halo avermelhado, porque quando inicia o processo necrótico que libera o conteúdo intracelular, desencadeia o processo inflamatório. Então, esse halo avermelhado é o sinal flogístico da vermelhidão, certo? Tá chegando uma ruma de neutrófilo ali para tentar combater aquele processo necrótico. E aí, começa a ter irrigação sanguínea no local, por quê? Porque esses neutrófilos que estão chegando lá nesse processo inflamatório começam a secretar o quê? VEGF, que é o VEGF, fator de crescimento dos vasos endoteliais, tá? Então, começa a ter ramificação dos vasos para chegar o sangue naquela região, para que os neutrófilos consigam chegar lá e tentar combater aquele processo necrótico, certo? E reduzir a inflamação, ok? Então, histologicamente, né, numa necrose recente, a gente vai ver a ausência da hematoxilina. Por quê? Porque se houve a necrose, então já atingiu os 3 níveis da alteração morfológica celular da necrose, que é o quê? Picnose, depois cariorrex, degradação, depois cariólise, que é a degradação total. Então, se eu não tenho núcleo, se foi tudo degradado dos ácidos nucleicos, eu não vou ter o que se ligar a hematoxilina, tá? Então, não tem coração por hematoxilina. Mantém a arquitetura do órgão, porém com alta presença de
hematoxilina no ponto inflamatório. Então, quando a gente olha o corte histológico, onde teve a necrose, não tem coração por hematoxilina porque não tem núcleo. Mas quando a gente olha em volta, tá tudo rosa, tá tudo corado. Por quê? Porque em volta é o halo avermelhado, que é rico em neutrófilos. Esses neutrófilos, eles estão lá todo coradinho com a hematoxilina, certo? Na tardia, né, na necrose mais tardia, esse tecido já vai ser substituído por tecido conjuntivo neoformado, tá? Na recente, as células ainda estão tentando o quê? Se regenerar. Já quando é uma necrose tardia, que já faz muito tempo que está ali, o tecido no processo inflamatório crônico, desencadeia o quê? O processo de cicatrização, portanto, formação de tecido fibroso. Então, aqui é o aspecto, né? Tá aí um rim, ó, um rim que sofreu uma lesão e aí iniciou o processo necrótico. Ele tem esse aspecto piramidal, né? Ou triangular. É pálido, porque nessa região não tem a circulação do sangue, então não tem chegada de oxigênio. E aí, se não chega o sangue, ele não vai ter coloração. Em volta, não sei se vocês conseguem perceber, mas depois nos slides vocês conseguem ver melhor. A gente vê que é bem avermelhado, principalmente nesses dois pontos aqui, ó. Aqui eu acho que vocês conseguem ver. Nessa região aqui e nessa região aqui. Bem avermelhado, né? Que é o que? É o halo inflamatório. São as células de defesa chegando no local para resolver aquela necrose. Por quê? Porque se eles não resolverem, se eles não contiverem aquela região necrosada, ela vai se expandir, porque se as células estão explodindo, elas estão liberando seu conteúdo que desencadeia a morte de todas as outras lateralmente, tá? Vai aumentando o raio. Nesses cortes histológicos, vocês observam, quando a gente olha aqui as células, praticamente a gente não vê mais nenhum núcleo, então não tem a presença da hematoxilina, só que quando a gente olha paralelamente para cá, a gente vê as células bem rosas, né? Por quê? Porque é as células do processo inflamatório chegando, principalmente os neutrófilos, para tentar combater aquele processo necrótico. Mesma coisa aqui, ó, nessas células musculares cardíacas, né, os cardiomiócitos. Observem as fibras dos cardiomiócitos, todas interagindo aqui pelos gaps, né, naquela interação que eles fazem. E a gente está observando algum núcleo aqui? Não, por quê? Porque essas células já estão em processo de necrose, a gente já teve a cariólise, portanto a hematoxilina ela não cora o núcleo dessas células. Mas olha aqui por fora, e o que são essas bolinhas aqui externas? São as células de defesa chegando no local necrosado. Então a gente sempre vai ter esse aspecto histológico. Aquelas células em que a gente não visualiza núcleo nenhum, e vamos ter lateralmente, logo associado, aquelas células que vão estar coradas, porque são as células do sistema imune de defesa, chegando para limitar aquele processo, ok? Segundo tipo de necrose, né, depois da coagulativa, é a liquefativa. Na necrose por liquefação, o tecido dá uma impressão que se liquefez, ou seja, se fluidificou, fica mesmo com aspecto líquido, tá? Mais fluido. Então, geralmente, a necrose liquefativa ocorre em áreas infectadas por bactérias piogênicas, né? Que são as bactérias produtoras de pus. Ou seja, o fato da infecção estar acontecendo gera ali uma chegada maciça de um processo inflamatório agudo. Quem é o responsável pela inflamação aguda? A principal célula de defesa é responsável na inflamação aguda. Vocês viram na semana de imunologia. Neutrófilo, né? E o neutrófilo, ele faz aquela redezinha, né? Aquelas nets que são a que forma o pus, certo? Então eles chegam ali, vão desgranular o seu conteúdo e quando ocorre a dissolução daquela área pela formação do pus, a gente visualiza esse material liquefeito, certo? A necrose isquêmica, né, que é associada à necrose coagulativa, ela também pode gerar uma necrose liquefativa. Ela só vai se diferenciar pela morfologia. Na liquefativa eu não vou ter a manutenção da morfologia do órgão e a gente tem uma dissolução da área. Vai ter também a picnose, a cariorrexia e a cariólise, só que na forma líquida, né? Totalmente dissolvida. É. Mas para abranger, o que seria mais o exudado? O que seria além do pus? O que seria além do pus, a gente vai ver isso numa aula.
gente vai ver os exudados, todos eles, os tipos, né? O que é mais proteico, o que não é. A gente tem uma aula disso. É agora nesse primeiro bloco ainda, viu? Eu não vou adiantar porque eu não estou me lembrando, mas a gente tem uma aula só dos exudados que são produzidos, tá? É na próxima semana, é? É, na inflamação, né? Eu acho que é, pois é, na semana que vem a gente vê. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a gente pode ter uma necrose liquefativa associada a uma isquêmica, a uma coagulativa, tá? Só que na maioria das vezes isso acontece no sistema nervoso, ali especificamente, né, no cérebro, porque é uma região que não tem como formar essas estruturas mais condensadas, e aí ele acaba se liquefazendo. A partir do momento que tem a isquemia, ele já se liquefaz, ele não mantém a estruturação do órgão, como a necrose coagulativa no coração, no rim, no fígado, que mantém a estruturação. Quando chega ali no cérebro, ele já se liquefaz nesse processo. Aqui, ó, oi. Não, eu nem sabia, mas eu imaginei agora e não foi legal. Mas aqui a gente tem um exemplo. Essa necrose liquefativa que vocês estão visualizando com esse aspecto liquefeito, ele teve como princípio uma necrose coagulativa, né? Houve uma isquemia, um AVC, que bloqueou a chegada de sangue nesse espaço, e aí a necrose coagulativa culminou na necrose liquefativa em aspectos morfológicos. Então não mantém a estrutura do órgão, né? Tudo liquefaz. E aí quando eu pego um corte histológico, o que é que eu consigo visualizar numa necrose liquefativa? É uma região como se fosse uma região amorfa. Vocês viram ali no corte dos miocardiócitos que a gente via as fibras, só não via mais o núcleo, estava iniciando um processo ali necrótico, mas mantinha a estruturação. Aqui na liquefativa a gente não tem mais nenhuma estruturação, tá? Não mantém a morfologia. É como se de fato dissolvesse, virasse uma água entre aspas, né? Outro tipo de necrose que tem é a necrose caseosa, que a gente associa muito à tuberculose. É como se a liquefativa não tivesse bordas definidas, é isso? Não é nem só bordas definidas, é porque ela vira um líquido mesmo. Ela perde completamente a morfologia. Porque se ela fosse, não tivesse bordas, mas dentro, sei lá, não tivesse delimitação, mas dentro ela ainda fosse rígida, né? Ou, vamos dizer assim, densa, né? Uma estrutura densa, a gente diria que manteve a morfologia. Não é mais funcional, mas manteve a morfologia. Na liquefativa não vira uma água, como se fosse abrindo ali aos poucos naquela figura do cérebro, né? Fosse abrindo um buraco. Porque a água vai escorrendo, vai entrando nos espaços extracelulares e ela vai ali invadindo e perdendo completamente a estruturação. Na coagulativa é tipo como se fosse sólida ou semissólida, né? É como se fosse só, ela não perde a estrutura. Preserva a estrutura, a morfologia do tecido. Isso tanto macroscopicamente como microscopicamente, né? A gente vê mantida a estruturação. A necrose caseosa, ela tem como característica macroscópica um aspecto de massa de queijo. Ela é bem específica mesmo da tuberculose, certo? Que é o que a gente conhece pelas cavernas tuberculósicas, né? Na tuberculose, o processo inflamatório é crônico, granulomatoso, tendo um aspecto coagulado, mas sem manter a arquitetura do órgão. Ele tem esse aspecto coagulado se a gente pega, por exemplo, um desses orifícios aí que vocês estão vendo, ó, que tem vários buraquinhos, porque se destacaram pedaços, né? Necrosou e se destacou. Se a gente pegar esse pedacinho, ele é maciço. Ele tem estrutura, entendeu? Ele não se desfaz como o liquefeito. Então ele tem esse aspecto coagulado, só que ele se solta. Ele não fica preso na estrutura do órgão. Então por isso que forma essas cavernas no órgão. Então, oi. Mas o órgão só vai ter aquele tipo de necrose. O pulmão só vai ter caseosa. Aí o cérebro só pode ter qualquer. Não, pode ter qualquer. Por exemplo, o cérebro iniciou com a coagulativa, né? Para chegar no nível liquefeito, ele tem que passar mais tempo pelaquela necrose coagulativa. O pulmão pode passar por uma necrose coagulativa também. Isso aqui é característica, por exemplo, a caseosa. A caseosa eu digo que é da tuberculose. Aí eu consigo dizer que é característica do pulmão,
porque tem a associação com a tuberculose, certo? Mas a liquefativa e a coagulativa não. Mas essa caseosa, sim, afeta o pulmão por conta da tuberculose. Está associada à bactéria que causa a tuberculose. Assim, só para ver assim, tem a necrose numa partezinha, aí essa partezinha vai ser desprendida assim, por um processo inflamatório. É. Como se fosse a deposição de células de defesa e extravasamento. É o que a gente chama de encistamento. Como se envolvesse aquele pedaço e ele se destaca. Aí acaba soltando. É por isso que a pessoa tosse sangue, porque quando ela está tossindo, passa aquele pedaço pelos brônquios e aí sai rasgando o tecido todo e a pessoa cospe sangue porque está saindo os pedaços do seu pulmão. São os pedaços dos alvéolos que saem. Os alvéolos são a composição do pulmão, né? O pulmão é composto pelos alvéolos, então são pedaços de alvéolos, mas a gente fala de forma geral pedaços do pulmão, porque são macroscópicos. Os alvéolos a gente só consegue ver microscopicamente, né? Então são pedaços que contém vários. A cara da Bárbara tá ó. Pois é, porque quando passa o pedaço, ele sai rasgando os brônquios, né? Porque a gente não tem as segmentações, né? As ramificações. Então são luzes pequenas. Então para ele ir passar com a força da tosse, a contração da musculatura, ele tem que subir realmente por todas as ramificações e acaba rasgando, rompendo alguns bronquíolos, né, terminais, e aí tem o sangramento. Claro que isso é quando já está no nível avançado. O ápice ali, a parte superior. Então, microscopicamente, a ausência da manutenção da arquitetura daquele órgão com uma coagulação delimitando uma massa amorfa, núcleos piquinóticos e o processo inflamatório típico, né? Tem macrófagos epitelioides, linfócitos envolvendo. Então, vocês estão vendo aqui que tem uma parte sem nada, né? Que os núcleos já estão no processo necrótico, piquinose, cariorrex, né? Cariólise. E em volta está acontecendo sempre o quê? Todos têm praticamente o mesmo padrão, né? O que a gente consegue diferenciar de forma mais evidente é a liquefativa. Porque quando a gente olha para cá, a gente não consegue delimitar células, a gente vê que está tudo dissolvido, né? Está tudo derretido. Então a gente vê o espaço que já está com as características morfológicas da necrose e vê o ao redor das células inflamatórias chegando naquela região. A gente vai ter aulas bem específicas, né, sobre a tuberculose, hanseníase, que é no segundo bloco. Então passa ao mesmo tempo, a caseose e a liquefativa. A caseose é a liquefativa? Não, ao mesmo tempo não. O que é a necrose caseosa? Ela está associada à tuberculose. A tuberculose, ela causa que tipo de necrose? Somente a caseose. Ela não causa a liquefativa, entendeu? Outro tipo de necrose que também está associada a uma doença específica, a sífilis no seu grau terciário, é a necrose gomosa, que é uma especificidade que ocorre na sífilis terciária, que é a doença causada pela treponema, né? E a sífilis, ela tem 3 fases. Tem a fase primária, em que a gente forma uma lesão única e moldurada, que é o que se chama de cancro duro, né? Depois tem a fase secundária, que é a disseminação das bactérias pelo corpo todo, e aí a pessoa começa a ter, né, lesões ao longo de todo o corpo. E a terciária, que é a evolução dessas lesões da secundária com áreas de instalação necróticas. Então a pessoa tem essas lesões aí visíveis, né? Macroscopicamente, a área necrótica acaba conferindo um endurecimento do tecido e aspecto de goma arábica. Então, vocês estão vendo isso aqui e para vocês parece que isso aqui é um pus, né? Mas isso aqui não é um pus, é o tecido já denso, compactado. Então, é como se fosse uma goma, mas uma goma mais densa, né? Mais resistente. Professora, aí no caso, a terceira fase não é mais reversível, né? Não tem cura. Não, a lesão não é reversível, mas ela pode ter cura. Pode ter cura a sífilis. Sabe que a terceira Sífilis terciária. sabe que até a segunda ainda não podia. Eu acho que tem cura até o terceiro nível. Não, sequelas com certeza. A pessoa vai ter mas eu acho que pode ter, na sífilis terciária também tem um tratamento para cura. Mas agora você plantou uma dúvida, não sei se uma dúvida ok, mas é uma dúvida, mas plantou uma dúvida. Mas a gente também vai ter aula de sífilis, né? Esse semestre. Esse semestre.
No segundo bloco, quando a gente começa a especificar, né, as doenças, essa parte é a parte mais geral, aí no segundo bloco é que vai para as doenças específicas. Pelo que eu vi aqui, assim, as sequelas dessas feridas vão ficar no rosto do resto da vida, mas tem como matar a bactéria. Tem cura, né? Pois é, tem cura. É a benzetacil que o povo dá, que eu vi lá na bula, quando eu fui dar pro meu bichinho. Aí tinha lá, que é não sei quantas doses, não é só uma não, que o povo para uma pneumonia dá uma dose, para sífilis tem que dar não sei quantas doses, né? São 3 doses de 2 milhões e... Ainda é uma dose assim, tipo uma dose cavalar que tem que dar. Depende da fase, que depende da quantidade de bactérias. Pois é. Terciária já é lascado demais, mas... E a gente vai ver, né, que às vezes a pessoa faz o tratamento, porque na secundária já aparecem as lesões, né, a pessoa já faz o tratamento, mas às vezes retorna, né, por algum motivo, alguma imunodeficiência retorna e aí tem que fazer de novo. Outro tipo de necrose, né, esteatonecrose, quarto tipo, que é um tipo de necrose ocorrida em áreas com bastante tecido adiposo ou na pancreatite aguda. A dissolução enzimática desencadeada pelo mecanismo bioquímico da lesão em cima de um tecido com alta concentração de gordura faz com que ocorra uma reação de saponificação. Então são células que têm um conteúdo de gordura muito elevado. E aí quando acontece a lesão bioquímica, né, as alterações bioquímicas, o que é que acontece? A ativação de proteases, de lipases, né? Então começa a haver a degradação de todos aqueles lipídios. E aí quando a gente joga essa alta concentração de gordura com o ácido presente nesse processo das alterações bioquímicas, faz o processo de saponificação. É o mesmo da produção do sabão, né? A gente pega o óleo ou bota ali o hidróxido de sódio, ou também pode botar um ácido forte, mas normalmente o pessoal usa a soda cáustica, o básico, né? Joga lá para formar o sabão. Então é isso que acontece dentro da célula, forma um sabão, certo? Então macroscopicamente isso dá um aspecto ao órgão de gordura derretendo, a gordura escorrendo, porque explode ali as gorduras, o sabão com a gordura e vai descendo, formando o que se chama de pingos de vela, né? Porque a gordura é esbranquiçada, então esse escorrimento forma o que se chama de pingos de vela. Microscopicamente você tem uma dissolução enzimática que desfaz a arquitetura do órgão e um aspecto esbranquiçado, alto teor de gordura. Como é que eu faço para distinguir entre a liquefativa e uma gordurosa? No corte histológico você vai corar o quê? A gordura, né? E aí se for gordura você já sabe que foi uma esteatonecrose e não uma liquefativa. Então aqui vocês observam, isso é um pâncreas, tá? Aí essas partezinhas assim, eu sei que é difícil, né? Essas partezinhas brancas aqui, ó, escorrendo, são os pingos de vela. Eu sei que é difícil conseguir visualizar hoje. Qual é a composição do pus? Do pus, neutrófilos, bactérias, né? Os neutrófilos, eles não são os suicidas. Eles se rompem para liberar o seu conteúdo intracelular que prende as bactérias. Então o pus é neutrófilo mais bactérias. Só. E o seu conteúdo, né? Tem proteína, tem toda a composição interna intracelular do neutrófilo. Restos celulares, é o que é a composição das bactérias e o conteúdo intracelular dos neutrófilos, porque eles se matam para conseguir conter ali aquela infecção. Eu estou vendo assim, macroscopicamente dá para diferenciar a esteatonecrose da degeneração gordurosa, por exemplo. Mas microscopicamente está fazendo a mesma coisa. Tipo, ainda observar a lipidose, a histológica e a esteatonecrose. Não tem os núcleos, né? Porque em degeneração a gente ainda tem núcleo, porque ainda é uma lesão, né, reversível. A partir do momento que não tem mais núcleo é porque já entrou na parte irreversível da morfologia da necrose e aí não tem mais retorno, certo? Então essa visualização do núcleo e obviamente, né, a gente tem aquela chegada de um processo inflamatório em volta, cheio de núcleozinho chegando e essas células cheias de gordura que não tem a presença do núcleo e quando a gente faz a coração específica para a gordura, acho que é com Lugol, tenho quase certeza que é o Lugol, a gente detecta que é gordura de fato. Isso aí a gente identifica muito, né?
lá no fígado, naquelas lesões que a gente viu, que iniciam como degenerações gordurosas e aí vão evoluindo para esteatonecrose. Então inicia como esteatose reversível, mas aí continua, né, com os hábitos, se expondo às condições que estão causando a degeneração gordurosa, continua e aí esse processo culmina na lesão irreversível, que é essa esteatonecrose, ok? Essa parte grande é a gordura, é isso? Essas bolhas aqui, ó, no corte histológico, né? Essas bolinhas aqui são a gordura. E aí quando a célula necrose, essa gordura é liberada, né? Escorre e aí junto com as condições celulares passa pelo processo de saponificação, tá? Então, após instalado o processo necrótico, isso gera um processo inflamatório, ou seja, eu tenho uma área morta dentro de um indivíduo vivo. Então, isso precisa ser resolvido. Então, por isso que inicia o processo inflamatório para as células de defesa começarem a remover aquele processo dali. Então, é importante deixar claro que a lesão irreversível ocorreu em uma célula ou grupo de células. Depois disso, o organismo busca evitar que isso se propague. Para compreender isso, precisamos entender as principais formas de evolução da necrose, relacionadas a fatores que dizem acerca da capacidade regenerativa do órgão que está sendo afetado. Então, dependendo do tipo celular, essa necrose ela vai ser resolvida de forma diferente. Certo? Do tipo celular e do tipo do processo que tenta ali resolver aquela necrose. Tive a lesão não conseguiu mais ser revertida, virou uma lesão irreversível, desencadeou a necrose. Onde houve a necrose, o meu organismo quer a todo custo resolver. Então existem vários mecanismos de resolução daquele processo, tá? Então um desses mecanismos a gente tem, né, aí o processo de regeneração. Quando a necrose, né, evolui para a regeneração, significa que o tecido afetado, ele tem uma capacidade regenerativa boa, células que estão constantemente em divisão celular, né? Assim, há a possibilidade de remover a área morta e aquele tecido tem um reparo por regeneração. Imaginem uma necrose acontecendo no sistema nervoso e uma necrose acontecendo na pele. Qual é que vai ter a maior capacidade de se recuperar? Na pele, né? Porque é um tecido que tem alta capacidade proliferativa, já o nosso sistema nervoso não, ok? Então, dependendo do tipo de célula, ele vai escolher resolver aquele processo necrótico através da regeneração, porque naquele tecido ele se prolifera rápido, então ele vai regenerar rápido. Ou então a gente também pode ter a cicatrização. Se a área afetada ela for muito grande, mesmo num tecido que tem uma boa capacidade de regeneração, ou mesmo se ele não tem capacidade de regeneração, a área morta vai ser substituída por um tecido conjuntivo através da cicatrização. Por quê? Porque se não está resolvendo, se esse processo necrótico está expandindo, o que é que está expandindo ao redor dele também? A inflamação. E o que é que a inflamação que perdura por muito tempo se transforma numa inflamação crônica? A inflamação crônica está diretamente associada à cicatrização, à fibrose, né? Então ela começa a substituir aquele tecido ali por tecido fibrótico, tecido conjuntivo neoformado, ok? Exatamente. Também temos aí, né, o encistamento, que é quando o processo inflamatório gerado pela necrose começa a isolar a área afetada, que é o que a gente observa na necrose caseosa, né, que tem a remoção lá daquelas cavernas. Então, o agente agressor, que ele tem muito conteúdo intracelular liberado em áreas grandes ou de difícil fagocitose. Então, quando a gente tem uma área muito grande que as células de defesa não estão conseguindo resolver, então ele começa, pô, então vamos delimitar isso aqui, vamos separar. A mesma coisa que a gente observa com um corpo estranho. Tem gente que, sei lá, entra uma farpa aqui, a pessoa não percebe. Depois de não sei quanto tempo percebe que as células elas foram empurrando essa farpa para fora, bem envolvidazinha numa camada de pele, né? Por quê? Porque o corpo fez, né? Era um corpo estranho, então ele envolveu para colocar para fora. É o mesmo princípio aí do encistamento. Não estou conseguindo resolver com a inflamação, minhas células de defesa não estão conseguindo consumir,
esses detritos necróticos, então eu vou isolar isso aqui, porque essa área está muito grande, eu não estou resolvendo, então eu vou criar um tecido em volta para isolar essa área. Então aí é quando ocorre o encistamento, né? Então a inflamação envolve a área no intuito de isolar o tecido para tentar retornar a homeostasia tecidual. Estou tentando resolver, não consigo? Vou isolar essa área com o meu processo inflamatório, vou desencadear a inflamação crônica está associada à fibrose, eu faço um encistamento fibrótico em torno dessa região e aí vai soltando do tecido. Por quê? Porque é um tecido que não tem estruturação com o tecido no qual ele está. Tá? O tecido fibrótico no pulmão, por exemplo, não é aquele tipo de tecido, então ele começa a se destacar. Então começa a se soltar porque o processo inflamatório envolveu mesmo, formando uma bolinha. Então ele se solta e começa a ser expelido, tá? Outro tipo de eliminação da área necrótica é propriamente chamado de eliminação mesmo, que é quando a área necrótica ela ganha o meio externo entre aspas, tá? Porque externo pode ser o visível, que a gente vê saindo ali o material necrótico, ou pode ser cavidades, né? Então eu tenho aí um processo necrótico acontecendo no meu estômago e ele começa a externar, né, ele ser eliminado nas cavidades peritoneais. Então isso também é uma forma de eliminação do meio externo, entre aspas. Então na necrose liquefativa ou na necrose caseosa que a gente tem ali, né, no caso do expelir esses fragmentos dos brônquios, o material pode ganhar uma via de drenagem, como os abscessos, que tem uma via de exteriorização para o meio externo ou interno dentro das cavidades. Então, vamos supor que eu passei por um processo necrótico na minha pele, e aí forma um abscesso cheio de pus pelo processo inflamatório agudo, e aí uma hora esse abscesso estoura e começa a vazar todo o pus. Aquilo é uma forma do corpo tentar eliminar aquela grande quantidade de conteúdo necrótico para o meio externo, se livrar dele. Isso quando a gente se refere só aqui à pele. Que a Bárbara tá vendo as fotos, ela tá fazendo uma cara assim nojenta, né, demais, Maria. Aí quando espreme, sai todo aquele conteúdo necrótico. E internamente também, se eu tenho uma lesão necrótica aqui dentro, ele começa a externar lá dentro e liberar o conteúdo intracelular no meio. O que é que isso pode gerar? No caso, quando é liberado nas cavidades internas, o corpo está tentando resolver um problema e ele pode acabar desencadeando a sepse. Porque aquele pus cheio de bactéria e tudo está sendo liberado nos outros órgãos e aí ocorre uma infecção disseminada, tá? Outro tipo de necrose é a necrose gangrenosa, tá? Que é quando essa necrose ela está exposta ao meio ambiente. Então nós temos 3 tipos: a necrose gangrenosa seca, a úmida e a bolhosa, tá? A seca, ela ocorre geralmente nas regiões, né, das extremidades, tá? De circulação terminal. Então, ponta de dedo, ponta de pé, uma perna, muitas vezes desencadeada pelo frio. O cordão umbilical, quando ele é ali clampeado, né, para de a circulação. Se não tem circulação, vai desencadear, obviamente, a morte daquele tecido e é uma morte por necrose seca. Se você tomar os devidos cuidados, né? Ficar colocando lá o álcool 70 para não infeccionar e tudo mais. Então, ele necrosa por uma necrose seca. A gente vai tendo a perda de água, né? O tecido vai desidratando e ficando arroxeado. Quando é o caso da úmida, a gente tem que essa área necrótica ela vai ser infeccionada, né? Ela vai ser invadida por micro-organismos, principalmente bactérias anaeróbicas. Então o tecido, obviamente, pela infecção vai ficar amolecido, nós vamos ter a presença de pus, porque quando a gente tem bactéria, o principal agente que atua sobre bactéria é neutrófilo, então ele vai produzir uma quantidade imensa de pus. Esse pus, ele pode, né, o acúmulo muito grande desse processo infeccioso pode gerar a sepse e também pode afetar as vísceras, tá? Porque quando a gente olha a necrose gangrenosa, que ela é principalmente revelada no meio externo, mas de externo, mais uma vez, a gente também lembra que pode ser externo ao órgão, né, na cavidade. Então, ela pode acontecer uma necrose em um órgão e aí ter a infecção por bactérias
e aí ter a formação do pus e acabar propagando pela própria circulação sanguínea para o resto do organismo, tá? Por que difere da eliminação através do abscesso? Porque no abscesso é como se explodisse mesmo dentro da cavidade. Nesse caso aqui é pela corrente sanguínea que vai circulando para atingir as demais partes do corpo, certo? E aí a gasosa é quando essa infecção ela é feita por bactérias do gênero Clostridium, né? Que quando elas estão no seu processo metabólico, elas formam gás. Então a gente tem um aspecto necrótico na região, mas também tem a formação de bolhas, que é justamente esse gás desse metabolismo anaeróbico dessas bactérias. Era muito comum na guerra, né? E quando o pessoal tinha a lesão, aí tinha o contato com essa bactéria abundante, que é normal do nosso meio, ter a presença da Clostridium, e aí causava essa necrose bolhosa. E por fim, o último mecanismo aí de tentar solucionar essa necrose, de delimitar ela dentro do organismo, é a calcificação. Geralmente a calcificação ocorre em áreas de necrose mais antiga ou encistadas, que favorecem a precipitação de sais de cálcio, né, que é o acúmulo de cálcio comum nos mecanismos de lesão celular. Então essa área necrótica ela está ali há tanto tempo, e o que é que acontece quando a gente tem a necrose? Rompimento da membrana, liberação do conteúdo intracelular. Antes que a lesão se torne irreversível, o que é que está se acumulando nas alterações bioquímicas? Cálcio, né? Então quando eu explodi ali a célula e liberou o conteúdo intracelular, eu liberei uma quantidade muito grande de cálcio no meio. Então esse cálcio ele vai se acumulando, e quando essa área vai ficando cada vez maior, favorece a interação do cálcio com outros componentes para formar a hidroxiapatita, que é o processo de calcificação de determinada lesão, ok? Isso não é só para necrose, certo? Então, só para vocês entenderem que a gente tem o processo de metabolismo do cálcio, que ele é muito importante, porque que a gente então nas outras aulas, né, do metabolismo bioquímico do cálcio, todos culminavam, o principal era a alteração do cálcio, né? Porque ele tem inúmeras funções no nosso metabolismo celular de todo o organismo. Então, por isso ele é controlado por 3 hormônios, né? Então, a gente tem o controle do paratormônio, a gente tem o controle do calcitriol e a gente tem o controle da calcitonina. Quando a gente ingere um alimento rico em cálcio, quando chega lá no nosso intestino, esse alimento ele vai ser absorvido através do intestino pela presença da secreção da calcitonina. Então a calcitonina, o que é que ela induz? Retirar o cálcio do sangue e colocar aonde? Nos ossos, especificamente na região que a gente chama de matriz osteoide, certo? Essa matriz osteoide, ela vai acumulando o cálcio, e aí quando a gente tem a redução da concentração de cálcio no sangue, quem é que vai ser liberado? Paratormônio e calcitriol fazem justamente o inverso. Eles mobilizam o cálcio que está ali armazenado na matriz osteoide para retornar ao sangue. Isso é a homeostasia, né, do armazenamento do cálcio, ok? Então, quando o acúmulo de cálcio ele não ocorre na matriz osteoide, a gente tem o que a gente chama de calcificação patológica. Esse cálcio é para ser acumulado aonde? Na matriz osteoide. Se não está sendo acumulado lá, é um processo de calcificação. E pode ser distrófico, ou seja, ocorre localmente, como os cálculos, né, que está associado às lesões necróticas. Então, um cálculo renal, um cálculo vesicular, é um processo de calcificação. Um processo inflamatório, uma infecção que a pessoa pegou, iniciou um processo inflamatório que fez com que algumas células necrosassem, liberassem aquele conteúdo de cálcio, e aí gerou o processo de calcificação e vai formando os cálculos. Então, por isso que a gente diz, não fazer uma alimentação tão inflamatória, porque pode gerar inflamação na vesícula, e aí se essa vesícula inflama, ela tende a formar esses cálculos. A mesma coisa nos rins, beba água, porque se você bebe pouca água, eles trabalhando mais, né, acima da capacidade, leva o quê? Uma lesão que, se depois de irreversível, ela pode se converter em irreversível, e aí tem as partes necróticas lá nos néfrons, e essas partes necróticas liberam cálcio que se acumulam e formam os cálculos renais, tá? Pode ser também, né, generalizada, que é o que a gente chama de calcificação metastática, que a gente já imagina que pode ser por uma hipercalcemia, né, um consumo exagerado de cálcio, e que não é comum, né, a pessoa consumir um excesso de cálcio, mas pode acontecer, né?
mas principalmente está associada às neoplasias malignas, né? E por neoplasias malignas, qualquer tipo de câncer que possa afetar os rins e etc., que fazem o controle desse hormônio, como também afetar a tireoide, né? As paratireoides que fazem esse controle dos hormônios que tiram da matriz e botam no sangue, depois que faz o inverso, tira do sangue e bota na matriz osteoide. Então, o desequilíbrio desse controle, desse balanço da concentração de cálcio. Então, onde ele se acumula, ele vai se tornar patológico. Quer dizer, onde ele se acumula, não. Se ele se acumular na matriz osteoide, ok, né? Porque ele não pode se acumular em outro local que não seja a matriz osteoide, tá? Oi. Você tem uma dúvida em relação à classificação? Se ela é tipo, para de funcionar, então coincidentemente está sendo patológica, ou se ela é tipo um mecanismo normal? Porque tipo, acontece a necrose, aí quando tem classificação. Aí, por exemplo, eu não me aprofundei muito mais nesse caso, mas provavelmente o cisto seco, o cisto seco ele é calcificado. Aí protege ou é só uma coincidência? É justamente pelo processo inflamatório. O cisticerco ele vai ali sofrer com, principalmente, né, no nosso sistema nervoso. Começa o processo inflamatório ali, opa, tem um corpo estranho aqui, que não é para estar aqui. Então ele envolve aquilo ali, e quando ele envolve aquilo ali, que ele separa aquele cisto, né, que ele faz o encistamento, ele desencadeia o quê? A morte de algumas células naquele entorno, porque ele desprende aquela bolinha, né, aquele cisto lá no sistema nervoso, e quando desprende do tecido, vai gerar a morte de algumas células, vai gerar o acúmulo de cálcio, né? A gente tem nesse problema da cisticercose, né, essa calcificação acontecendo por isso, que é o próprio processo inflamatório que insista aquele corpo estranho, aquele organismo estranho na tentativa de solucionar, e aí ele fica lá dormente até o momento em que ele eclode na região do sistema nervoso. Então, esse processo de calcificação, que não está associado apenas à necrose, tá? Qualquer outro processo pode desencadear a calcificação quando a gente tem um acúmulo de cálcio patológico, que ele é feito por duas etapas, tá? A calcificação, a nucleação e depois o crescimento. O que é a nucleação? É o início, né? O acúmulo de cálcio por alterações bioquímicas dentro da célula, aquelas alterações que a gente viu na aula anterior. E o crescimento vai ser justamente a evolução desse acúmulo de cálcio na região lesionada na forma de hidroxiapatita. Então ele começa a calcificar porque ele começa a interagir com outras moléculas formando a hidroxiapatita, certo? Então primeiro a gente tem que ter a liberação dele, né? Seja por necrose ou por outro processo inflamatório, ele precisa ser liberado ali, se acumular, e depois o crescimento é quando esse acúmulo de cálcio ele vai cada vez interagindo com outras moléculas para formar estruturas mais densas, ou seja, estruturas calcificadas, ok? Aqui é só para exemplificar para vocês o que é cada uma das necroses gangrenosas, tá? A gente tem a seca comum nas extremidades. Percebam, ó, que em torno da necrose seca a gente tem dedos bem avermelhados. Por quê? Porque no processo necrótico a gente tem sempre o processo inflamatório em torno. Na segunda foto aí a gente tem, né, esse aspecto mais úmido, por quê? Porque tem a infecção e aí a formação do pus, né? Então a gente tem aspecto úmido, a entrada de água e tudo. E nesse último a gente tem a observação das bolhas, porque foi a infecção pelas bactérias do gênero Clostridium que fazem esse metabolismo anaeróbico, gera essas bolhas, e aí é característico desse tipo de gangrena. Então a gente tem esses três tipos de gangrena, tá? A seca, a úmida e a bolhosa. O quê? A mutação? A amputação, na maioria das vezes, culmina na amputação. E nos três tipos. Necrosou, dessa quantidade aqui, ó, ele vai perder no mínimo esses 3 dedos aí. Talvez esse aí, mas ele já tá bem roxinho, ó. Talvez esse roxinho aí ele também não consiga mais salvar não, tá entendendo? Aí ficar só o cotozinho é melhor tirar logo, para evitar que se propague, né? Então tudinho aí, esse aí já perdeu o pé todinho. Esse segundo já perdeu o pé todinho, essa perna aí já foi, já... As Clostridium? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza não, mas eu acho que é. Mas aí, isso aqui é muito comum, ó,
nem acidente de moto, né? Eu sei que um monte de vocês anda de moto, mas quando puder, pelo amor de Deus, não ande mais não, porque Ave Maria. É tipo, vocês lembram que a gente mostrou o que é que faz com que os processos morfológicos da necrose aconteçam rapidamente, né? Quando a gente faz o corte histológico, visualizar a picnose, a cariorrex e a cariólise. É do tipo de lesão, do tempo e tudo mais. No acidente de moto, você já causa só com um processo de isquemia, né? Por hemorragia, aí começa a formar trombo. Aí tudo começa a acontecer, aí infecta, porque caiu lá no chão, rolou, aí começa a infecção. E você pega, não, é horrível demais. Isso aqui é muito comum, essa evolução rápida, né? É diferente de uma infecção, que leva um tempo, mas de moto aí o negócio é mais ligeiro, viu? Assim que puder, assim que estiverem ganhando um dinheirinho, pelo amor de Deus, não é mais de moto não. Pode ser muito legal sentir o vento assim, mas não vale a pena, sabe, o risco, assim, né, na minha concepção. Então vamos lá entrar no segundo tipo de morte celular. Vou dizer um negócio pra vocês, tô com uma dor de cabeça pesada aqui, ó. Chega a estar latejando aqui, eu tô sentindo, mas tô tentando. Parece que essa aula é mais... Ainda falta não, ainda falta... Não, eu sou igual ao meu marido, eu não tomo remédio não. Meu corpo reage. Então, pessoal, iniciando agora aqui a apoptose, né? A apoptose ela é conhecida como morte celular programada ou suicídio celular. Ela foi descrita em 1972 como um fenômeno biológico básico, com a ampla implicação na cinética tecidual, né? Ou seja, a taxa de proliferação de determinado tecido, em que a célula é estimulada a acionar mecanismos que culminem com sua morte, ou seja, a morte celular programada. Está envolvida na renovação celular, nos fenômenos fisiológicos e patológicos, ou seja, existem patologias que estão associadas à falta ou o excesso de apoptose, ou seja, quando o tecido começa a sofrer muita morte celular sem ser necessário, por isso patológico pelo excesso, e existem outras patologias que é justamente pela falta dessa apoptose, né? Então, tanto o excesso como a falta pode desencadear processos patológicos, mas a gente também tem a apoptose o quê? Fisiológica, o próprio processo embrionário que a gente viu, formação do esôfago, né? Quando vai formar lá o canal do estômago, é um processo de apoptose que começa a acontecer para formar essa canalização, ok? Então, pode estar relacionado ao agravamento de doenças, né? Imunodeficiência adquirida, doenças neurodegenerativas, isquemias. Doenças neurodegenerativas seriam um exemplo de patologia, por quê? Por excesso de apoptose, né? Começa a haver uma degradação em excesso dos neurônios. E aí, quando a gente tem uma degradação em excesso de um tecido que não tem capacidade regenerativa, a gente começa a ter a ocorrência das doenças neurodegenerativas, isquemias, ou até mesmo ele consegue evitar determinadas doenças. O câncer, quando a P53 vai lá e identifica uma alteração, uma mutação que aconteceu naquela célula, e aquela célula não conseguiu reparar aquela mutação, ela vai desencadear a morte celular programada, ou seja, a apoptose. Então, a partir do momento em que reconhece o erro genético e desencadeia a morte daquela célula, evita o quê? Que ela se propague, ou seja, que ela venha desenvolver uma neoplasia. A autoimunidade e infecções virais também estão associadas a essa morte celular, tá? Como é que uma infecção viral vai desencadear a apoptose? O vírus vai lá e infecta a célula que eu mostrei, os fragmentos desse vírus vão ser apresentados via MHC de classe 1, né, para o linfócito T citotóxico. Linfócito T citotóxico, como o nome diz, né, ele vai desencadear a morte celular programada daquela célula, ok? Como fenômenos fisiológicos, a gente tem a apoptose acontecendo no processo da embriogênese, na formação das membranas interdigitais. Quando a gente começa a ter o processo embriológico, o feto ele vai formando assim tudo fechadinho. Com o tempo é que começa a haver a apoptose para formar os dedos, aqui as nossas digitais, tá?
No envelhecimento, todas as células elas possuem um tempo de vida útil e o relógio fisiológico é que indica quando a morte celular programada vai acontecer. A gente viu lá naquela imagem, né, de um cérebro de uma pessoa adulta normal e depois o cérebro da pessoa quando ela já está em idade avançada. E a gente viu que o tamanho é bem mais reduzido, porque a gente tem esse processo de apoptose acontecendo naturalmente, fisiologicamente, no envelhecimento com a apoptose. Na eliminação celular em populações de células lábeis, para não ocorrer um aumento quantitativo patológico da população celular, certo? Então, aqui na nossa pele, né, que são células lábeis, que estão se multiplicando constantemente, no estômago, da parede do estômago, que também são células que se proliferam constantemente, a gente tem que ter esse controle, tem que desencadear a morte celular programada de algumas células para evitar que essa proliferação saia do nível fisiológico, tá? Então, esse também é um tipo de apoptose fisiológica. Lembrando lá da embriologia que vocês viram que nós temos o que a gente chama de poda sináptica. Lembram? Em que a gente tinha a remoção de algumas sinapses e também de alguns neurônios. Então, isso também é fisiológico. Quando a gente chega em determinada idade lá da infância, a gente tem a poda sináptica para selecionar as sinapses que foram mais utilizadas ao longo do tempo da formação neurológica. Então, continuando, né? Interrupção da necessidade funcional, neutrófilo não mais necessário, vai acionar a morte celular programada. Então, quando a gente está com infecção, a gente tem a produção constante de neutrófilos, né? Porque ele é produzido para morrer. Só que vamos supor que uma quantidade de 90 dos 100 que foram produzidos, 90 conseguiram solucionar a infecção. Aqueles 10 neutrófilos, eles vão continuar ali circulando? Não, o neutrófilo ele é sempre produzido ali de imediato, ele tem uma vida curta. Então, esses 10 que sobraram, eles vão aí sofrer morte celular programada, tá? Na involução dependente de hormônios nos adultos, a diminuição da quantidade de hormônios que influenciam na vida e na manutenção daquele órgão, que a gente viu a involução do timo, órgãos reprodutivos após o climatério, linfócitos autorreativos que acontece lá na validação do timo. Se eu tenho algum linfócito autorreativo, o timo desencadeia nesse linfócito o quê? A morte celular programada, para que ele não vá interagir com antígenos próprios. A morte celular programada desencadeada por sinais necróticos adjacentes também pode acontecer, né? Foi liberado aí o conteúdo intracelular no processo da necrose e esse conteúdo ativou a morte celular programada das células adjacentes. Isso também pode acontecer. Então aí, né, a formação dos dedinhos, a involução do timo, tá? Tudo isso está associado. Professora, mas a involução do timo, a gente não viu que era lá na aula anterior, que era a hipoplasia? Não, gente, lembre-se que os processos adaptativos não ocorrem apenas um, né? A gente pode ter vários acontecendo. E a apoptose está associada. Lá que eu falei no início, a formação do esôfago, do estômago, a gente tem tanto o processo de apoptose como também o processo de hipoplasia e de hipotrofia também. Algumas células murcham para formar a cavidade, tá bom? Então, as características morfológicas da apoptose são bem distintas. Ela atinge a célula individualmente, a necrose, né? Aquela célula que sofre a lesão, ela vai necrosar e vai afetar o grupo de células que está ao redor. Na apoptose, não, ela afeta uma única célula, tá? A célula sozinha vai ser acionada por mecanismos que levam a uma sucessão de eventos que culminam com a sua morte. Então, inicialmente, ocorre a retração dessa célula, ela diminui de tamanho, tá? As células encolhem, o citoplasma fica mais denso, a cromatina se condensa. Depois nós temos uma fragmentação do núcleo, é a mesma coisa que acontece lá na necrose, né? A cariorrex, só que é uma cariorrex específica. Por que ela é específica? Porque lá na necrose, a cariorrex é a fragmentação do núcleo por endonucleases de forma geral que foram ativadas pelo aumento da concentração do cálcio. Então, são endonucleases de forma geral, elas vão quebrar esse material genético em qualquer posição. No caso da apoptose, as endonucleases que são ativadas para realizar a cariorrex são endonucleases específicas da região nucleossômica. Então, ela vai quebrar, lembram lá do nucleossomo, que são as histonas e uma volta de DNA.
em torno dele para compactar o DNA? Pois é exatamente isso. Ela vai quebrar exclusivamente na posição nucleossômica. Então a gente sabe o tamanho de todos os fragmentos que são gerados na apoptose. Na necrose não, é qualquer tamanho. Eu posso ter um aqui que quebrou um nucleotídeo aqui e outra de 2 nucleotídeos e outra de 3, vai bem aleatório, certo? Depois a gente vai ter a formação de corpos apoptóticos, esses que são brotamentos que dão origem a pequenos pacotinhos dessa célula, e por fim vai ter a remoção desses corpos apoptóticos pelas células adjacentes, que é o que a gente conhece por canibalismo celular. Qual é a diferença que a gente vê nesse ponto? Lá na necrose, os detritos, necróticos que são gerados, eles têm que ser removidos pelo processo inflamatório, ou seja, por células de defesa. As outras células, elas não conseguem resolver aqueles detritos. Ao contrário, elas são afetadas por eles, né? No caso da apoptose, essas bolsinhas que são formadas, elas conseguem sim ser degradadas por células adjacentes àquela célula que sofreu a apoptose. Não necessariamente eu preciso de uma célula fagocitária para ir lá absorver o corpo apoptótico e degradar ele. A própria célula adjacente consegue fazer isso, tá? Que é justamente o que a gente conhece por canibalismo celular. Então vocês têm ali uma célula normal, inicia o processo de retração dessa célula, ela começa a diminuir de tamanho. Nesse processo a gente também tem a condensação da cromatina, ela começa a ficar mais compactado o material genético. Depois a gente vai tendo aí a ativação de endonucleases específicas que vão degradando esse material genético em tamanhos específicos. Por quê? Porque depois essa célula em apoptose, ela começa a formar os corpos apoptóticos, que vão conter aí cada uma organela, vai conter um fragmento do ácido nucleico que foi quebrado. Elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, certo? Então é uma morte muito bem organizada. No fim, esses corpos apoptóticos, eles podem ser degradados por células fagocitárias e também pelas próprias células adjacentes do canibalismo celular. Então, naquela imagem, que não dá para ver muito bem, mas a gente tem, esse início da retração da célula. E aí a principal característica histológica, quando a gente vê um tecido com células em apoptose, é a formação desse halo, que é o que a gente chama, de anoequia, tá? Por quê? Porque a célula não começou a retrair. Então, como ela retrai, ela se desprende das demais células adjacentes e forma esse halo que é chamado de anoequia. E é característico no corte histológico, obviamente, que a gente espera encontrar mais nos tecidos, epiteliais, que são aqueles que têm todas as junções comunicantes, que fazem com que eles tenham uma aderência muito grande. Células que são mais afastadas, a gente tem uma dificuldade maior de observar esse halo, tá? Então, as características morfológicas da apoptose acontecem em decorrência de determinadas atividades bioquímicas que ocorrem dentro dessa célula. Então, a principal envolve a clivagem de um grupo de proteínas chamadas de caspases, tá? Que se encontram no interior das células e ocorrem em famílias chamadas de caspases iniciadoras e caspases executoras, ok? Então, são as caspases que ativam a condensação do núcleo, que ativam a retração da célula para diminuir do tamanho, a fragmentação desse material genético por endonucleases específicas, a formação dos corpos apoptóticos. Tudo isso é induzido pelas caspases executoras, que são ativadas por caspases iniciadoras, ok? Então, as caspases iniciadoras se encontram na forma inativa e, quando se tornam ativas, dão início à ativação intracelular das caspases efetoras ou executoras, finalizando com a morte celular. Ou seja, todas as células do nosso organismo contêm intracelularmente caspases, mas elas estão na forma inativa. A gente vai depender de algum sinal para que ela se torne ativa. Pode ser um sinal fisiológico ou pode ser um sinal patológico que ative essas caspases e desencadeie a morte celular, tá bom? Então, essas caspases ativas, elas ativam várias enzimas, como a transglutaminase, que é uma enzima citosólica que gera uma ligação cruzada
proteínas do citoesqueleto, então começa a interagir em várias partes do citoesqueleto. Isso faz com que a célula retraia, né? Que a intenção é que ela diminua de tamanho. Então favorece o encolhimento dessas células, ou seja, a retração. Também vai ativar as endonucleases, que promovem a fragmentação internucleossômica do material genético, ou seja, eles vão ser fragmentados para que o material genético vai ser fragmentado para que ele possa caber dentro dos corpos apoptóticos, né, de cada uma das vesículazinhas. Então essas endonucleases vão quebrar entre cada nucleossomo, certo? Então os fragmentos a gente consegue definir o tamanho de cada um deles. Além disso, sinalizam para a finalização fagocítica, porque sinaliza a inversão da fosfatidilcerina. Como é que as outras células, né, do arredor e as células fagocitárias vão reconhecer que aqueles corpos apoptóticos, eles precisam ser degradados? Vocês lembram lá da aula de membrana que eu falei dos movimentos, né, de lipídios, flip-flop, desencadeado por várias enzimas, e que tinha uma enzima que ela fazia o movimento de ponta cabeça com gasto de ATP, e esse movimento era importante por quê? Porque às vezes ia uma fosfatidilcerina para a membrana externa da célula, e essa fosfatidilcerina nesse fosfolipídio, quando ela está no meio externo, ela sinaliza para a morte celular programada. Então o movimento de flip-flop trazia ele para a parte interna da célula, para não desencadear a morte da célula. Então o que é que acontece através da ativação das caspases? Ele pega essa fosfatidilcerina e bota para fora. Se está na membrana externa, é um sinalizador de morte celular programada, então reconhece as vesículas apoptóticas e desencadeia a morte, a degradação daquelas vesículas, tá? Eu fico imaginando assim, como é que vai ver se seria usado apoptose ou necrose, independente se tiver no início da lesão. A apoptose, ela precisa sempre de um sinal, tá? Nem sempre a necrose, ela vai ter um sinal de interação ligante-receptor. Às vezes a lesão já incide diretamente na célula, seja na membrana, seja uma lesão mitocondrial, seja uma lesão no retículo, já incide direto lá. A apoptose tem que ter o sinal ligante-receptor para desencadear a ativação das caspases, tá? Na apoptose tem que ter ativação da caspase por algum sinal. Na necrose a gente não precisa desse sinal, a gente precisa apenas da lesão em si, ok? Essas que vão ativar a transaminases, a caspase iniciadora, né? Não, já são as executoras, as efeturas. Elas começam com a lesão. A lesão ativa a iniciadora e a iniciadora ativa a executora, que é quem vai aí ativar essa transglutaminase, a endonuclease, tudo, a morte celular em si, certo? Então essa fosfatidilcerina identifica os corpos apoptóticos para eles serem removidos, né, o canibalismo celular. Então tá aí uma célula saudável, por algum motivo fisiológico, essa célula vai entrar em morte celular programada. Então a caspase foi, né, ativada, chegou um sinal hormonal, tem que realizar a morte celular dessa célula. Eu estava gestante, tive o bebê, meu útero precisa regredir ao tamanho original. Algumas células vão hipotrofiar e outras de fato vão ser degradadas aí pelo processo apoptótico. Então o hormônio sinaliza lá para aquela célula que ela inicie, que aí ele vai, o sinal hormonal, ativar a caspase iniciadora. Essa caspase iniciadora ativa a caspase executora, e essa caspase executora faz o quê? Secreta a transglutaminase, ativa a expressão da transglutaminase, que vai fazer com que o citoesqueleto comece a fazer ligações cruzadas e aí a célula retraia. Vai também favorecer a expressão das endonucleases específicas, que começa a degradar nas regiões internucleossômicas, e começa a favorecer a saída da fosfatidilcerina para a membrana externa da célula, formando os corpos apoptóticos que vão ser degradados, tá? Aí culmina aí, ó, na lise, na degradação de todas essas estruturas. Assim, a apoptose é o final de uma cascata de eventos moleculares dependentes de energia, tá? Para que a gente tenha a necrose, a
a gente não precisa de ATP. Muitas vezes é justamente a falta do ATP, né, a depressão do ATP que desencadeia a necrose. Então, no caso da morte celular programada, da apoptose, a gente precisa de ATP para quê? Para que todos esses processos metabólicos eles sejam desempenhados, ok? Então, os componentes bioquímicos que descrevem esses eventos são a sinalização, ou seja, aquilo que vai disparar o processo apoptótico, e a gente tem duas vias para que esse processo apoptótico aconteça, a via intrínseca e a via extrínseca. Nós temos as fases de controle e integração internas, onde está favorecendo a ativação dessas enzimas, as fases de execução comum, que ocorrem independente da causa. Se foi uma mutação, se foi uma radiação, se foi uma infecção viral que desencadeou essa apoptose, não importa. Todos irão culminar na ativação da caspase iniciadora, que ativa a executora, que faz o quê? Expressão de transglutaminase, expressão de endonuclease e inversão de fosfatidilcerina. Todos culminam no mesmo processo, tá? Identificação fagocítica, que vai remover essas células mortas. Então, aqui na figura, não, na próxima vocês veem a figura. Então, a gente tem a primeira via pelo qual acontece a apoptose, que é a via intrínseca, ou também chamada via mitocondrial. É a principal, tá, que desencadeia o processo apoptótico. Nela, genes que definem proteínas, que controlam poros de membrana, definem se a célula vai sobreviver ou morrer, tá? Então, o que pode desencadear é a modificação mitocondrial, que libera moléculas internas à mitocôndria, e essas moléculas internas ativam as caspases iniciadoras. Vocês devem recordar na aula anterior que eu disse que quando a gente tem uma lesão na membrana mitocondrial, algumas vezes a gente libera o citocromo C, que faz parte do complexo respiratório. O simples fato da mitocôndria liberar o citocromo C no meio faz com que a caspase 9, que é específica da via intrínseca, seja ativada. Ativou a caspase 9, ativou a executora, ativou a morte celular programada, tá? Então, essa liberação, né, esse dano inicial que ativa essa caspase pode ser através de privação de sinais de sobrevivência. Então, a ausência de um sinal sinaliza a morte celular. A gente tem o exemplo lá do sinal do MHC, vocês lembram? Eu falei, inclusive, na aula passada também, das células natural killers. As células natural killers, elas tinham para atuar que se ligar a dois ligantes. O ligante, né, dá positivo para a célula natural killer, que ele está sempre positivo, então ela vai lá, se liga a ele, e depois ela tem que se ligar ao ligante de MHC, que ele dá o sinal negativo quando a célula não tem nada, e ele dá o sinal positivo quando a célula tem alguma coisa, uma infecção, alguma coisa. Se o sinal estiver positivo, ele se liga aos dois e desencadeia a morte celular programada daquela célula, liberando determinada citocina. Se o sinal for negativo, a célula está tudo bem, não precisa fazer nada. Ela não se liga aos dois, se ela não se liga aos dois, ela não desencadeia a sua função. Então, ela se desliga e vai agora ver outra célula, se outra célula está com algum problema, tá? Então, a gente precisa ter essa ativação por um determinado sinal, como o sinal de sobrevivência, que a célula está bem. Uma lesão do DNA, quando a gente tem uma lesão no DNA, a gente vai ter a P53, né? Essa P53, ela primeiro ativa o quê? A reparação. Opa, houve um erro aqui, vamos tentar reparar. Se não conseguiu reparar, aí ela vai enviar o sinal para o quê? Para a morte celular programada. Ela vai ativar as caspases e iniciar a apoptose. Também temos mau dobramento de proteínas, né? O controle interno da célula percebe que aquela proteína está errada e desencadeia a morte celular programada. Por que ele já desencadeia a morte celular programada e não tenta degradar a proteína? Porque se proteínas estão sendo geradas com erro, mal formadas, significa que a base está com problema, né? Que é o DNA. Então não adianta tentar. Se o erro se perpetuou, não tem como tentar reverter. Que a base de tudo é o material genético. Então já desencadeia a morte celular programada. Essa caspase 9, que é a caspase iniciadora da via intrínseca, ela vai ativar a caspase executora do tipo 3, tá? Então aqui a gente tem, né, nesse processo de apoptose, duas vias, a via intrínseca e a extrínseca. Na intrínseca a gente tem aqui qualquer lesão acontecendo.
acontecendo, tá? Aí quando a gente se refere no nível patológico, ok? Então tem aqui subtração, né, dos fatores de crescimento, lesão de DNA, radiação, toxinas, radicais livres, proteínas mal dobradas, estresse coletivo endoplasmático. Então qualquer tipo de lesão desencadeada por qualquer causa lá inicial vai fazer o quê? Vai vir interagir aqui com os efetores da família do BCL2, que são as proteínas pró-apoptóticas e anti-apoptóticas, que a gente vai já ver, tá? Então, se essa lesão acontece, ele vai ativar as proteínas pró-apoptóticas. O que é que essas proteínas fazem? Elas chegam bem aqui na membrana da mitocôndria, estão vendo esses poros? Esses poros, na verdade, obviamente, têm as proteínas transportadoras, né? Então, essas proteínas pró-apoptóticas, elas se ligam a esses canais e abrem esses canais. E aí, por exemplo, citocromo C, né, outras proteínas pró-apoptóticas que não deveriam estar no citoplasma, começam a sair da mitocôndria e ficar no citoplasma. Quando essas proteínas chegam no citoplasma, elas interagem com as caspases iniciadoras na via intrínseca, especificamente a caspase 9. A caspase 9 ativa, devido à presença do citocromo C ou outras proteínas apoptóticas, ativa a caspase executora, especificamente a 3, e a executora vai o quê? Ativar a nuclease, né? As transglutaminases que fazem a retração da célula e culmina na morte celular programada. Ok? Então vamos entender um pouquinho só aqui dessas proteínas pró-apoptóticas e anti-apoptóticas. A via mitocondrial ou intrínseca, né? Ela depende de um balanço de proteínas mitocondriais, certo? Então a gente chama essas proteínas mitocondriais de BCL2, tá? Que regulam a porosidade da membrana mitocondrial. Porosidade em que sentido? Lembra que eu falei agora das proteínas que ele abre, nas proteínas pró-apoptóticas, ele abre canais para a saída do citocromo C da mitocôndria para o citoplasma? Então as anti-apoptóticas fazem o quê? Fecham, né? Não deixa sair para que a célula não chegue à morte celular programada. Então ele vai regular a porosidade dessa membrana mitocondrial. Então as BCL2 podem ser divididas em dois tipos: as pró-apoptóticas e as anti-apoptóticas, tá? Vocês vão ver que uma das anti-apoptóticas tem o mesmo nome da classe geral de proteínas, que é BCL2, tá? Então as proteínas pró-apoptóticas principais são a BAX e a BID, tá? Que induzem a morte celular programada. E as anti-apoptóticas principais são a BCL2 e a BCL-XL. E a depender do balanço entre essas proteínas é que os poros irão se abrir ou se fechar para liberar as substâncias que ativam as caspases. Principal delas é o quê? Citocromo C, tá? Que vai ativar essa caspase 9. Mas a gente também pode ter outros fatores de indução da morte celular. Pode ter a endonuclease G, pode ter o fator de indução da apoptose, que é esse AIF. Todos eles são contidos dentro da mitocôndria. A partir do momento em que chega lá a proteína pró-apoptótica nos canais, né, nos poros da membrana, e favorecem a abertura dos mesmos, começa a sair esses componentes. E esses componentes ativam a caspase 9, que vai culminar, né, na via executora em si. Então aqui vocês, oi? Não? Não. Oxente, o que foi isso? Alguém falou, não falou? Não, acho que foi lá aqui no Facebook. Ah, vixe Maria, eu entendi perfeitamente, professora. Então aqui na imagem, ó, vocês estão vendo a mitocôndria, né? Aí a gente tem ligado ali aos poros, né? Essas proteínas de transporte na membrana mitocondrial, as proteínas anti-apoptóticas, né? BCL2 e a BCL-XL. Quando eles se ligam a essas proteínas transportadoras, eles fazem meio que um fechamento desses poros, tá? Então vamos supor que houve um estímulo nocivo, né? Uma lesão ou mesmo um sinal fisiológico, tá? Para que essa célula sofra a apoptose.
E esse estímulo, ele ativou as proteínas pró-apoptóticas. O que é que essas proteínas pró-apoptóticas fazem? Elas se ligam às anti-apoptóticas, causando uma mudança na morfologia daquela proteína de transporte, naquela proteína que está formando aquele poro mitocondrial. Então, essa mudança de morfologia abre esse poro, e aí os componentes que deveriam estar apenas dentro da mitocôndria começam a sair para o citoplasma. Então sai o citocromo C, sai o fator de indução da apoptose, sai a endonuclease G, e esses fatores ativam a caspase 9, que ativa a executora, que ativa a apoptose em si, ok? E a via extrínseca, né, que é a outra, ou via do domínio da morte, possui receptores de morte que estimulam a célula a acionar o mecanismo receptor-ligante. A principal é a via do receptor de TNF, que se liga a uma molécula chamada FAS, que é First Apoptotic Signal, causando uma mudança conformacional que ativa proteínas adaptadoras, que geram a ativação das caspases iniciadoras, especificamente na via extrínseca. A caspase que é ativada, a iniciadora é a 8, na intrínseca é a 9, na extrínseca é a 8, tá? E essa caspase 8 vai ativar as caspases executoras, principalmente a caspase 3, mas também a caspase 7. E aí a caspase 3 e a 7 vai ativar a transglutaminase, a endonuclease e a formação dos corpos apoptóticos. O que muda nessa situação? Em vez da lesão induzir a secreção das proteínas pró-apoptóticas, a gente tem uma interação receptor-ligante na via extrínseca, tá? Então aqui o exemplo que tem o principal do fator de necrose tumoral, o fator de necrose tumoral ele é muito liberado por quem? Pelo linfócito, né? Então o linfócito está lá, reconheceu que aquela célula está infectada por um vírus através da apresentação via MHC, ele, opa, você está infectado, vou secretar a citocina, o TNF, para que o TNF se ligue com o FAS, que é o receptor que existe na membrana da célula, que é o que chama de receptor de morte, tá? Esse TNF se liga a esse receptor, essa interação entre o TNF com o FAS causa uma mudança conformacional nessa proteína que gera a ativação de proteínas chamadas de adaptadoras. Essa mudança, essa ativação das proteínas adaptadoras ativa a caspase 8, né, via extrínseca. A caspase 8 ativa a caspase 3 ou 7, que são executoras, que desencadeia a morte celular programada. Ok? Então a intrínseca tem a mitocôndria inicialmente, né? E a extrínseca é a membrana? Receptor ligante. Interage ali, receptor ligante já ativa já direto a caspase. Não precisa da liberação das substâncias pró-apoptóticas da mitocôndria, tá? Por isso que a via intrínseca muitas vezes também é chamada de via mitocondrial, porque tem que ter essa interação, ok? Essa 3 e 7 é a extrínseca e a extrínseca. Essa 3 e 7 é a executora. São as executoras da extrínseca. Na intrínseca a gente tem como executora apenas a 3, tá? Então, a necrose é caracterizada por depender de um estímulo patológico, afetar um grupo de células, induzir a resposta inflamatória, romper as membranas, não gastar energia, ser irreversível a partir do ponto de não retorno, causar a tumefação da célula e ser fagocitada por macrófagos, certo? Enquanto que a apoptose é caracterizada por ocorrer por estímulo patológico ou fisiológico, afetar uma única célula, não induzir processo inflamatório, não romper a membrana, ser irreversível também a partir da secreção das endonucleases, porque a partir do momento que degradou o material genético não tem como voltar atrás, retrair o conteúdo celular enquanto uma incha, a outra retrai, gastar ATP, porque todas aquelas vias, né, que estão sendo ativadas, elas precisam de gasto energético. E os corpos apoptóticos podem ser fagocitados pelas células fagocitárias, como na necrose, mas também pelas células adjacentes, que é o que a gente viu como canibalismo celular, tá?
Então, basicamente, a gente tem como diferenças, né, da necrose para a apoptose. De tamanho, no caso da necrose, a gente tem o inchaço da célula. Na apoptose, a gente tem a retração dessa célula. Na necrose, a gente vai afetar as células adjacentes no momento em que a primeira célula explodir. Então, sempre vai afetar um grupo de células. Na apoptose, uma única célula que é direcionada à morte celular. Do conteúdo, né? Eles vão ser degradados, no caso da necrose, por macrófagos, o que também vai desencadear o processo inflamatório. No caso da apoptose, vai ser degradado por células fagocitárias, mas também por células adjacentes, canibalismo celular, e não desencadeia a resposta inflamatória. Por quê? Porque forma as vesículas, não libera conteúdo intracelular no meio, então não induz resposta inflamatória. A membrana, a gente tem perda da integridade da membrana na necrose, ela se rompe, ela explode, então perde a integridade. No caso da apoptose, não, essa membrana ela é mantida e vai formando os corpos apoptóticos, né? As organelas, a gente tem rompimento, né, desregulação das organelas mitocondriais, retículo endoplasmático. Os lisossomos também podem ser rompidos e liberar o seu conteúdo enzimático, tá? No caso da apoptose, essa mitocôndria, ela vai ser mantida a sua estrutura e no máximo ela abre seus poros para liberar proteínas pró-apoptóticas que irão ativar as caspases. A degradação do DNA, no caso da necrose, ela é aleatória, porque todo tipo de endonuclease é ativada pelo aumento da concentração de cálcio. Então, esse material genético é degradado de qualquer forma, enquanto na apoptose a gente sabe exatamente o tamanho desses fragmentos, porque são endonucleases específicas para o espaço internucleossômico. Ok? Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender?